Uma das histórias mais famosas que envolvem carros e celebridades é o caso do Porsche 550 Spider amaldiçoado de James Dean, o astro de juventude transviada de 1955. Foi o filme que transformou o ator em um ícone cultural de seu tempo e em um modelo de rebeldia e transgressão para as gerações que vieram. O rapaz que vigiava carros nos estacionamentos dos estúdios de Hollywood, quando não estava atuando ou trabalhando como dublê, era uma das grandes promessas da indústria cinematográfica. A frase "viver rápido, morrer jovem" pode ser um dos maiores clichês que existem, mas para James Dean ela é verdadeira. Acontece que o ator não viveu para ver seu legado. No dia 30 de setembro de 1955, o Menino de Ouro, como era chamado, morreu ao volante de seu pequeno roadster alemão apelidado de Little Bastard, Pequeno Bastardo. Em um acidente automobilístico a bordo de seu Porsche 550, no auge de sua carreira artística, Dean era apaixonado por carros, participava de competições de automóveis, mas no dia que iria estrear sua nova máquina, um Porsche modelo 550 Spider, aconteceu a tragédia. O Porsche de James Dean tratava-se de um dos carros mais esportivos conhecidos da história, com motor de 4 cilindros e 1.500 cilindradas, com 100 cavalos de potência. Os fãs se negaram a acreditar na morte do ídolo e diziam que ele ainda estava vivo. O que de fato aconteceu depois do acidente foram coisas estranhas com os donos das peças que restaram do carro de Dean. Mortes, acidentes raros, e o mais absurdo de tudo foi que o Porsche simplesmente desapareceu. Ele bateu em um Ford Custom Tutor modelo 1950, o qual vinha na direção oposta e não percebeu a presença do Porsche prateado. Dean vinha rápido um pouco antes, amaciando o motor, mas no momento da batida, nenhum dos carros estava acima do limite de velocidade. O corpo de alumínio do Porsche, pesando aproximadamente 550 kg, mais a massa dos dois passageiros, se choca com um Ford V8 Mercury de 1,5 toneladas e mais o condutor no sentido contrário. O ângulo da batida, meio em diagonal, devido ao leve desvio que o Ford faria durante a conversão à esquerda, foi decisivo para que os ocupantes do Porsche sofressem a maior parte do impacto. O acompanhante de Dean, Rolf, quebrou uma perna e sofreu contusões múltiplas e cortes por todo o corpo, mas Dean não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital. O motorista do outro carro pouco se machucou e declarou que não viu o carro de Dean se aproximando de frente, mas a tragédia não acabou com a morte de Dean. Ocorreu uma série de histórias que sempre levam à mesma questão: teria o carro algum tipo de maldição? A companhia de seguros vendeu o que restou do carro. Foi então que começaram as sucessivas tragédias. George Barcos, o motorista que dirigia o caminhão que foi buscar o carro destroçado, morreu quando o Porsche caiu sobre ele no mesmo lugar do acidente. Um especialista em carros para Hollywood chamado George Barris comprou o carro e quando chegou à garagem ele deslizou e caiu sobre um dos mecânicos que o descarregava, quebrando suas pernas. Com muito medo, Barris começou a separar as partes do carro que poderiam ser revendidas, o que não seria tão difícil. Barris ainda afirmou que nunca teve boas sensações perto do Porsche 550, mas acreditava que era apenas superstição de sua parte. No entanto, suas suspeitas se confirmaram em outubro de 1956, quando a pessoa que havia comprado o motor do carro de Dean, Troy Henry, um médico de Beverly Hills, morreu após usá-lo pela primeira vez em seu carro. Logo depois, outro de seus clientes, William Enschrodt, o qual comprou o câmbio do veículo, bateu o carro violentamente, mesmo assim sobreviveu e contou que seu automóvel simplesmente travou bruscamente sem explicação. As rodas foram vendidas a um jovem que em uma semana depois se envolveu em um acidente devido ao defeito nas rodas, que pertenceram ao Porsche de James Dean. Mas a história não terminou neste fato. Em uma corrida internacional, um menino tentou roubar o volante do Porsche Barris, que antes foi de James Dean,
mas ele não teve tanta sorte e acabou cortando o braço. Tentando se livrar da má sorte do carro, Barry emprestou para a polícia da Califórnia o que restava da carroceria do 550, para utilizá-la como exemplo da imprudência no trânsito. Antes que as autoridades o levassem, a garagem onde estava guardada pegou fogo e misteriosamente o poste de Jim se salvou, ao contrário do resto dos outros carros estacionados no local, que ficaram completamente destruídos com as chamas. No dia em que o carro foi colocado em uma exposição em Sacramento, ele caiu do estande e machucou um adolescente. Quando o carro foi transportado para uma exposição próxima à cidade de Salinas, o caminhão patinou na pista e bateu, o motorista morreu na hora. Em 1958, Barris emprestou a carroceria do Porsche 550 para ser exposta em uma mostra sobre segurança veicular em Miami, Flórida. Quando o carro foi colocado em cima do caminhão para ser levado a Los Angeles, desapareceu misteriosamente e nunca chegou ao seu destino. Até hoje, o paradeiro do Little Buster é desconhecido por completo. Ainda há uma coisa mais interessante, que é sobre o caso que foi em 1997. Foi personalizada uma réplica do carro de Jim, para fazer um filme sobre sua vida, estrelado por Casper Van Dien. Quando estava na oficina, a mesma coisa aconteceu com a réplica, da mesma forma como aconteceu com o original. No manuseio do carro, uma de suas lanternas foi danificada. E o pior ainda foi que a sorte do acompanhante de Jim, aquele que sobreviveu no acidente, também não foi a melhor. Em 1981, o mecânico Rolf morreu em um acidente automobilístico na Alemanha, quando dirigia seu Honda. É impossível não nos lembrarmos do filme Christine, o carro assassino de 1983. Alguns afirmam que Stephen King teria buscado inspiração nessa e em outra história para sua publicação. Mesmo se você fizer o tipo cético, é difícil não se impressionar com a sequência de acontecimentos na história do carro, que começou com a sua compra pelo ator em 1955.